Biologando, biologando, biologando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Paulo, do canal Biologando. Hoje nós estamos aqui com a nossa aluna do curso de Ciências Biológicas. Vamos ter uma conversa, a Elaine, e ela toca aqui o viveiro Flora Meurer, ok? No centro de Paranavaí, tá? E a gente estava conversando, né, Elaine? E de repente veio aquela questão, né? As pessoas, no ritmo de vida que nós vivemos hoje, acelerado, vamos ser sinceros, né? As pessoas, às vezes, o contato que tem com a natureza acaba sendo através do celular, né? Um monte de gente com ansiedade, certo? E por que não, de repente, a gente retomar costumes que antigamente as pessoas faziam, né? Os hobbies que as pessoas se apaixonavam, um deles é o paisagismo, né? E que tem esse papel. Nós vamos conversar aqui com a Elaine hoje, de transformador, de mudar a vida das pessoas. Tá? Elaine, é um prazer muito grande, tá, Elaine? Estar conversando aqui com você, joia? E qual foi a tua experiência? Como que você começou, né, a trabalhar com plantas? Para começar a nossa conversa. Eu me lembro de ter, na infância, pouca idade, e já andar de carona na carriola dos funcionários do viveiro do meu pai em Paranavaí. Então, meu pai teve viver toda a vida dele, a minha família tem uma história de viveiros de plantas, né? Então, o Meurer está em Paranavaí, está em Dourados, está em Terenos, em Campo Grande, está em Palmas, no Tocantins. A gente teve o viveiro ali em Paraíso do Norte. Então, toda a família está envolvida com plantas. Então, eu me lembro daquela experiência de passear de carriola para frente e para trás, enquanto eles carregavam os caminhões de planta, né? E assim foi todo o percurso da minha vida. Meu pai precisou um tempo de uma secretária, ali eu tive a minha primeira experiência de trabalho como secretária do meu pai, no atendimento aos clientes, e foi desenvolvendo este amor, né? Este sentimento forte que eu trago comigo hoje. Quem me conhece sabe que para mim jardim é realmente assim, é uma questão de relacionamento, desenvolve muitos sentimentos, né? Existe todo um envolvimento entre você e o jardim. E os muitos anos nos deram assim propriedade para falar sobre o assunto e para ensinar, sabe? Até a ideia de iniciar agora biologia, professor, é para escrever sobre toda a minha trajetória de trabalho, sabe? Para publicar uma pesquisa a respeito de coisas que eu aprendi durante esses 25 anos. Sabe, uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Que a gente acaba falando, às vezes, as pessoas não... Acho que a gravação começa na hora que começa o vídeo, né? E, na verdade, a gente vai conversando antes, vai trocando uma ideia, né? E, inclusive, até as pessoas têm uma ideia que o paisagismo em si, né, é uma arte, né? Mas é uma arte em transformação. Você pega uma tela de um quadro, a tela do quadro vai ser aquilo ali, está expressando a arte, um momento artístico, de repente uma expressão de emoção do artista, para o resto da vida. Um poema vai estar escrito para o resto da vida. Já um jardim, feito com carinho, com amor, ele está se transformando a toda semana. Né? Maravilhoso. Então, você acaba tendo uma obra em transformação. Né? Diferente de todas as outras, e sei que todas as outras também precisam de cuidado, mas o jardim é a obra que mais precisa de cuidado. Porque quanto mais amor você dedicar para ele, quanto mais carinho você dedicar para ele, mais tempo, né, você vai transformar essa obra com o seu tempo e com o carinho que você tem. E fica completamente diferente. Não sei, eu estou perguntando, meu, porque eu tenho certeza que as pessoas vêm para você montar paisagismo, jardins nas casas das pessoas. Sim, é isso mesmo, professor. E às vezes você monta, capricha no jardim, outros até mais simplesinho, mas com o tempo aquele acho que fica até mais bonito se a pessoa cuidar mais, né? É sobre isso. E essa paixão, ela se desenvolve muitas vezes na infância, como eu comentei anteriormente, né? Então, na infância, é importante que a família proporcione aos filhos uma experiência de jardim, uma experiência no final de semana de andar descalço num pedacinho de grama, de cultivar umas ervas pequenas que tenham, assim, aquela coisa sensorial de cheiros, flores. Ah, Elaine, não tem espaço, mas há ali um cantinho que você pode sobrepor numa escada alguns vasos,
né? Criar um pedaço pequenino de jardim, coloca um banco do lado, coloca uma música enquanto você está mexendo com a mão na terra, né? Isso vai gerar nos seus filhos, assim, memórias assim, que a gente diz, memórias afetivas, que ele vai carregar para a vida toda, sabe? Depois diz assim, eu herdei da minha tia, eu herdei da minha avó, sabe lá? Você andou, foi na casa da sua avó mexendo nas plantas com ela, não é? Quem não tem uma lembrança da casa da avó mexendo nas plantas, né? E sem contar todos os sentidos vão ser estimulados. E as lembranças que vão se tornar eternas. E ali você também desenvolve o respeito pela natureza, a questão da preservação, né? Qual realmente é a planta que pode estar exposta ao sol por determinado tempo e qual você consegue olhar para a planta e dizer se ela está sofrendo. Dizem que planta não fala, professor. Mas fala. Fala, e quem aprende de criança a cuidar consegue olhar para uma plantinha e dizer ela não é deste lugar. Ela não é deste lugar. E na verdade está faltando carinho para ela. Também, e né? também tem essa situação. Essa todo esse complexo aí do cuidado, do respeito com a natureza, de projetar, né? Então, de repente, você conseguiu, com muito esforço, comprou sua casa nova e aí você quer falar da sua casa. Ela é maravilhosa, né? E você projetou, com certeza você projetou a casa, como estaria organizado sala, os banheiros, se seriam suítes, quantas, né? Como está o corredor de acesso à lavanderia, tudo isso. Mas e a árvore que vai ficar na frente da sua casa? Será que você projetou? Então, isso é importante ao projeto, para a gente não ter depois uma questão ambiental, assim, de, por exemplo, muitíssimas ruas e avenidas com a mesma árvore e gerar um desequilíbrio ecológico. Há árvores, por exemplo, que atraem morcegos. Há árvores, por exemplo, que têm muitas situações de desenvolver problemas respiratórios, doenças respiratórias. Então, tem que ter ali uma pesquisa. Bom, até você falando dessa questão da natureza, né, ambiental também, porque desde a infância tem essa introdução, né, quando você tem essa, digamos assim, apresentação, né, ao paisagismo, te levando a reparar na natureza, né? Mas eu penso que para a criança ainda tem um poder mais transformador dela se sentir parte também da natureza. Sim, exatamente. Né? E uma coisa também que eu reparo nos meus filhos, eu falo porque talvez, que aqui a gente não fala, acontece na sua casa, acontece na minha. Na verdade acontece em todas as casas. As crianças hoje em dia estão cada vez mais ligadas nos celulares, aparelhos eletrônicos, não é? Então perde aquele contato. E é um momento de você desacelerar a criança, né? Você controlar a ansiedade, né? Você ter o seu momento com ela, os nossos momentos junto com as pessoas. A gente passa o tempo junto, mas a gente não vive junto, não compartilha experiências. E você ter essa troca permite você compartilhar muitas experiências. Né? Dá para incluir os jovens, né, professor? Verdade. Jovens aí no mercado de trabalho agora com tanta pressão, né? Tanta questão de rapidamente receber a informação e estar informado sobre tudo e rapidamente responder. Né? Exatamente. Então, eles também precisam desse espaço para eles, né? Essa coisa que o senhor falou do relacionamento ali, de sentir parte da natureza. Sentir parte na universidade, a gente tem as aulas de laboratório, sabe, Elaine? E é engraçado que às vezes uma plantinha no quintal da gente, que a gente uma samambaia, por exemplo, né? Aí, de repente, você coloca numa lupa e amplia aqueles pontinhos laranjados, amarelos que aparecem atrás da folha, são os soros. E ele começa a ver um universo que ele nunca tinha visto. Nossa, mas como é lindo! Nossa, mas que estrutura legal! Olha só, e ela é encarregada da reprodução. Nossa, milhares de samambaia podem se formar do único pontinho desse, porque ele vai liberar os esporos. Então você começa a olhar a vida com outros olhos. Eu acho que essa descoberta na adolescência, né, é muito importante. Né? E sem contar, porque imagina que lá desde a infância a gente vem sendo acelerado, os efeitos disso acabam resultando principalmente na adolescência. Né? Então ter esse contato, ter esse momento de desacelerar, o cuidado, aprender a cuidar, né? Isso é muito importante. E quando a gente vai ganhando experiência, né, Elaine? Eu não sei, você que a questão de público, né? Eu imagino, que quando eu vou lá em casa a gente faz assim. Hoje à tarde vamos bater todos os pet shops da cidade. Vamos andar em todas as floriculturas, né, tal, né? Então a gente tem tardes temáticas, né? E quando eu vou com meus filhos, a gente repara que tem bastante gente que já tem, digamos assim, mais tempo na vida, que já viveu bastante, né? Então, tecnicamente, teria mais tempo para trabalhar com paisagismo. Né? E o que você repara assim, no teu público? É mais jovem, pessoas adultas, adolescentes ou pessoas que já estão com a idade um pouco mais avançada? Como é que é essa procura?
Então, como a gente estava falando há pouco, o amor pela natureza ele é ensinável, né? E nós temos percebido que realmente aumentou o público de jovens e mulheres de 30 a 40 anos desenvolvendo coleções de planta. Então, até para uma orientação médica, né? Como uma terapia ali para cuidar pelo bem-estar, uma questão de equilíbrio. Então, as pessoas aumentou muito. Mas claro, né? Depois dos 40, a gente aí é paixão, é vício. Você vai na casa de uma mulher, por isso que o pessoal fala que é a casa da avó. Na casa de uma mulher de 40, gente, você vai ter que andar por um caminho estreito na varanda de tanta planta que ela coleciona. E o marido chega a dizer para ela assim: olha, se você aparecer com mais uma planta que hoje eu saio dessa casa. Mas ela esconde lá com um jeitinho, mistura no meio das outras que ele não vai nem perceber. É bem isso mesmo. Viu? É amor, é paixão. Amor. E é aquilo que a gente falou do respeito, de ter a orientação correta, né? Então a gente precisa pensar de procurar um viveiro. Que o viveiro é como se ele pegasse na mão da planta que está chegando de uma estufa e entregasse ela para você. Mas primeiro ela sofreu uma adaptação, uma climatização, né? A gente costuma dizer assim, rustificou antes de entregar a planta. Então essa é a importância do viveiro. Então vou convidar todos vocês a virem visitar o Viveiro Flora Miller. Tem aqui a minha orientação e consultoria, tá? O que você precisar para o seu jardim. Se você tiver algum problema sério lá, ai meu Deus, vou precisar era de um hospital. Corre para cá que eu vou te ajudar. Faz um vídeo, faz uma foto. A gente participa na elaboração de um projeto, na restauração e revitalização de um jardim que você já está dando para o perdido, tá? Então vem para cá que eu vou te ensinar essa paixão. E olha, e o que a Elaine falou é muito importante, porque as pessoas elas acham que qualquer planta vai em qualquer lugar, e não funciona assim. Tem planta que é de ambiente iluminado, de ambiente mais escuro, requer mais água, menos água. Então você tem, digamos, uma complexidade que a pessoa que tem experiência nesse momento consegue te conduzir para que você tenha a melhor experiência possível, tá? Nossa, fiquei muito feliz de estar conversando com a Elaine aqui hoje, tá? Queria agradecer você, Elaine, muito obrigado, viu, Elaine? Obrigada. Tá? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo... Eu que agradeço, gente, vocês aqui. Se vocês gostaram do vídeo, né, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Deixe seu like aí, é muito importante pra gente, tá? Um abraço, gente. Até a próxima.